Sejam muito bem-vindos, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia são analisadas pelos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Augusto Nunes e Gustavo Segré, e Silvio Navarro de São Paulo e Ana Paula Henkel de Los Angeles. Oeste Sem Filtro e todos os programas da Oeste são transmitidos pelo YouTube. Nós continuamos também na plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro também está na Rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Hoje é dia 3 de março de 2023. Confira os destaques desta sexta-feira. Lula diz que ministros podem perder o cargo caso denúncias sejam comprovadas. Janja ganha emprego no governo e vai circular à vontade pelo Planalto. Projeto do senador Flávio Bolsonaro regulamenta empréstimos do BNDES. Esses assuntos e muito mais agora no Oeste Sem Filtro. E a edição 154 da Revista Oeste, que já está no ar, traz na capa uma reportagem de Augusto Nunes e Christian Costa com o título O Purgatório dos Inocentes. Eu vou ler aqui um trechinho. A CPMI do 8 de janeiro provavelmente começará pela investigação do que teria sido o único golpe de Estado da história promovido por civis desarmados. Deverá prosseguir com o exame do desempenho dos órgãos responsáveis pela prevenção de possíveis ameaças à ordem pública e à segurança nacional. Os capítulos seguintes prometem fortes emoções. Quem de fato provocou a epidemia de vandalismo? O que tem a dizer o ministro Flávio Dino sobre o atentado que alvejaria o presidente eleito no dia da posse? Ministros do Supremo não são obrigados a depor em CPIs. Mas cidadãos que tiveram a vida afetada por decisões equivocadas da corte, esses podem. E para falar sobre essas pessoas que continuam e permanecem presos e para falar da reportagem de capa da Revista Oeste desta semana, eu tenho o privilégio de estar ao lado dos dois jornalistas que escreveram essa belíssima matéria de capa. Parabéns, Augusto Nunes, Christian Costa. Quero dar as boas-vindas aqui, primeiramente, Augusto, muito boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, Christian, meu querido amigo. Boa noite, meu irmão Silvio. Paula, Ana Paula, minha companheira querida. E boa noite ao Segré, que já estará entre nós, né? Boa noite a você que nos acompanha. Essa reportagem aí é fruto de um trabalho muito bom do nosso Christian Costa, né? Nosso jovem talento, aí que trata de um assunto ignorado, cinicamente pela imprensa brasileira. Quanto revistas que já foram importantes saíram na capa, puseram na foto de capa o Haddad, não sei porquê, não há nenhuma denúncia ainda, nós saímos com o que realmente interessa. 800 pessoas permanecem presas e a maioria absoluta, quase todos, não cometeram crime algum, estão presos por vontade do ministro Alexandre de Moraes, que representa o Supremo. E o Christian, acho que o grande mérito dele foi o seguinte: na primeira reportagem que fizemos sobre o assunto, o Christian conseguiu falar com pessoas que estiveram presas, mas e com parentes, e nenhuma topou se identificar, tá certo, Christian? Exato. Agora elas falaram. Então eu passo a bola para o Christian, porque eu também quero saber como é que você convenceu esse pessoal a se identificar. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Paula, Ana Paula Henkel aí de Los Angeles, Augusto, Segré que já vai entrar, Silvio e a você que nos acompanha. Primeiramente, o processo, Augusto, de convencimento dessas pessoas foi, evidentemente, a questão do tempo que para elas não passa na cadeia. Então, essas pessoas têm de lidar com a incerteza, elas não sabem quando vão sair e resolveram falar agora. Então, a primeira dificuldade, evidentemente, foi chegar até elas e isso foi possível ao conversar com os advogados
E os próprios advogados têm um certo receio também de conversar com a imprensa, com medo de eventuais distorções daquilo que vai ser dito pela pessoa que está presa. Evidentemente, todos os que nós conversamos aqui ainda estão presos. E esses advogados, então, depois de a gente conversar, dizer, olha, nós vamos evidentemente relatar o que está acontecendo com essas pessoas, falaram com os familiares, e os familiares que recebem algumas informações dessas pessoas toparam falar conosco. Então, disseram, olha, podemos dizer o que está acontecendo, evidentemente, desde que vocês falem a verdade, que nós não vemos em outros lugares, não vimos em outros lugares. E a partir de então eles conseguiram falar conosco. Eles tinham lido a primeira reportagem? Alguns familiares leram a primeira reportagem e eles se sentiram mais à vontade para falar a respeito desse assunto, já que nenhum veículo estava dando evidência a esse assunto da maneira como a Oeste o fez. Então eles falaram, olha, estamos vendo que é necessário falar sobre isso, porque nós temos prisioneiros na Papuda e na Colmeia, mas nós também temos os familiares que estão presos com medo. O medo os prende. Prisioneiros do medo porque eles também se sentem coagidos a falar sobre esse assunto. No entanto, se sentiram bem nesta ocasião para falar, para discorrer ali sobre a rotina dessas pessoas na cadeia. Enquanto você falava, Cristian, a produção estava exibindo algumas fotos, acho que de alguns personagens que você incluiu na reportagem de capa, né? Que você conversou com os familiares dessas pessoas que estão presas em Brasília. Queria te perguntar uma outra coisa que você tinha comentado, que você tentou conversar com algumas pessoas que foram liberadas, mas que estão usando tornozeleira eletrônica, hoje com algumas restrições, cancelamento de passaporte, proibição de uso de redes sociais, mas que elas tiveram algum receio e não quiseram falar com você, foi isso? Exatamente. Elas até toparam falar, mas sempre no anonimato, porque tanto as pessoas quanto as famílias temem que uma eventual decisão do Poder Judiciário possa revogar essa espécie de benefício que essas pessoas tiveram ao sair da cadeia com tornozeleira, enfim. Um relato importante até que nós trouxemos na primeira reportagem sobre uma pessoa que saiu com tornozeleira, que ela não sabe, por exemplo, até onde ela pode ir com o equipamento para que ele eventualmente apite, então ela possa perder essa garantia que ela recebeu da justiça. Então, as pessoas que saem têm mais medo de falar sobre esse assunto do que as que estão lá dentro. Uma coisa que me impressiona muito nessa reportagem, que foi feita pelo Cristian, é que as pessoas temem represálias ilegais. Elas não temem a lei. Elas temem falar e provocar com isso uma reação de um ministro do Supremo que não se baseia em nenhuma norma legal, né? Eles têm algum tipo de castigo, o que mostra que o Supremo está agindo fora da lei. Uma insegurança jurídica, né, Augusto? Total. Perfeito. A roda de perguntas está aberta aqui para o Cristian Costa. Quero lembrar só a você que está chegando agora, que logo mais Gustavo Segré estará conosco aqui no programa e nós também vamos entrevistar o André Fernandes, ele que é deputado e autor do pedido da CPMI. Nós vamos conversar com ele para saber como é que está essa situação lá no Congresso. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Boa noite, Paula, querida. Boa noite, craque Silvio Navarro. E muito boa noite a esses dois cracaços aí no estúdio, né? O Cristian e o meu mestre Augusto Nunes. Muito boa noite também à nossa audiência maravilhosa. Eu estava ouvindo, né, o Cristian, eu já tinha lido, né, claro, a matéria da outra edição, e eu comentei em um dos nossos programas aqui que aquela capa abriu o caminho para muitas assinaturas da Oeste, porque, com muito orgulho, nós podemos falar que talvez nós hoje somos o único veículo que está tocando nesse assunto de maneira responsável, de maneira honesta, o verdadeiro, né, e antigo bom jornalismo investigativo, que pergunta, que vai atrás, que tenta entender o que está acontecendo e que não tem medo de dizer a verdade, porque hoje acho que o maior defeito da imprensa, eu não diria que seja o medo de dizer a verdade, mas a velha imprensa está de joelhos, né, ao sistema, e um sistema que não está respeitando a Constituição. Então eu queria dar os parabéns ao mestre Augusto Nunes e ao Cristian, porque é estarrecedor ouvir que as pessoas estão falando no anonimato
E aí não é um anonimato apenas um anonimato por querer preservar a privacidade. É um anonimato com medo. E esse medo é o quê? Medo da Constituição não ser respeitada, já que ela não vem sendo respeitada. Então, parece que nós temos hoje no Brasil, né, no nosso desordenamento jurídico, uma Constituição self-service, né? O ministro vai lá, ele escolhe o que ele quer fazer. Não, para essa turma aqui eu vou aplicar dessa maneira, para essa outra turma aqui eu vou aplicar a mesma lei de outra maneira. E isso é muito perigoso, porque essa instabilidade jurídica, ela, num efeito cascata em qualquer país sério, qualquer democracia séria, ela desce aí arrebentando tudo, né? Toda uma estabilidade não apenas jurídica, mas política, social, econômica. Então, eu só queria registrar aqui os meus parabéns. Passei o olho aqui, vi que a nossa capa essa semana seria sobre esse assunto. Aí, ontem à noite, passei o olho nos veículos de imprensa e absolutamente ninguém está falando sobre isso. O que eu queria perguntar para o Christian é se, conversando com os advogados, eles se sentem, eu me colocando no lugar de algum advogado, se eles se sentem perdidos nas próprias petições ao judiciário brasileiro, porque não sabe, eles praticamente não sabem o que vem do outro lado. Eles comentaram alguma coisa nesse sentido, Christian, até para desenhar, por exemplo, a estratégia de defesa de seus clientes? A primeira coisa, Ana, que eles relatam é uma tremenda confusão em relação às decisões. Vou citar uma delas, por exemplo. Um dos manifestantes que está preso, que é o seu Moisés, ele teve a conta bancária bloqueada. Só que assim, a conta bancária dele foi bloqueada sem uma aparente, um processo legal, digamos assim, que respeitasse todas as etapas possíveis. E a advogada não entendeu, porque a família desse senhor depende financeiramente dele e esperava poder ali, de certa maneira, comprar os recursos, os mantimentos da casa, pagar as contas com os valores que estavam ali nessa conta bancária, que foi bloqueada e sem um motivo aparente. A conta foi bloqueada porque ele teria, segundo a denúncia, estado ali em algum dos prédios que não estava no caso. Então, o advogado também não sabe explicar isso. A segunda questão é que os advogados não sabem quando essas pessoas vão sair. Então, não sabe nem qual é a acusação real. Né? Exatamente. Não tem assim um detalhe do que é que foi realizado, do que a pessoa teria feito. Não sabe, fica uma situação muito difícil. Inclusive. Por que está presa, né? Não sabe por que está presa exatamente. E essa sensação permanente de você não saber quando o seu cliente vai deixar a cadeia, porque você não sabe o que fazer mais, porque envia-se pedidos para a PGR informa que essas solicitações foram encaminhadas ao ministro, mas não há um prazo específico para que essa documentação seja apreciada, tampouco um prazo para que essas pessoas saiam. Os critérios de soltura dos presos, sobretudo esses que foram agora na primeira leva, 173, salvo engano, também não havia um critério específico definido para explicar por que essas pessoas saíram. Então, a própria defesa dos clientes, dos manifestantes presos, fica perdida para qual diretriz, qual estratégia vai delinear para soltar essas pessoas. Então, não há um norte específico para elas. Muito bem. A Sara Mendes Martins pergunta aqui no chat se o Christian é jornalista ou advogado. Eu sou jornalista. Sou jornalista, mas gosto muito do direito. Sara, né? Sara. Obrigado pela pergunta, Sara. Silvio Navarro, muito boa noite. Hoje, de maneira remota, seja bem-vindo aqui ao Sem Filtro. Boa noite, Paula, querida Ana Paula, meus amigos Christian Costa, Augusto Nunes, Gustavo Segre, que daqui a pouco estará conosco, e, sobretudo, a todo mundo que nos faz companhia, que faz esse programa com a gente nas tardes da Revista Oeste. Paula, veja, eu ouvi aqui o relato do Christian, talentoso, que a gente já sabe que é há muito tempo. O Christian fez aquilo que mais de 90% dos jornalistas hoje desistiram de fazer, né? Desistiram do ofício e da religião dos fatos quando optaram por militar, quando eles optaram por seguir a cartilha das pessoas iluminadas, superiores, politicamente corretas, e simplesmente abandonaram o fato
não existe jornalismo sem fato, sem mostrar a realidade. Foi isso que ele fez, acompanhando mais uma vez, é a segunda capa da Oeste, essas pessoas que estão esquecidas nesse galpão da democracia. E aí já vem a minha primeira questão para você, Cris, que é o seguinte: eu acompanhei, até publicamos no nosso site, documentos da Defensoria, tanto da União quanto do Distrito Federal, de que muitas dessas pessoas que estão presas não tiveram o devido acompanhamento médico, hipertensos, diabéticos, pessoas cardíacas, asmáticas, que não receberam medicamentos, alguns só receberam no dia 15 de fevereiro, segundo a Defensoria, ficaram desamparados aí, tanto do ponto de vista médico, quanto do ponto de vista psicológico. Pessoas que vão precisar de acompanhamento psiquiátrico por terem sido trancadas em celas superlotadas, aí há 2 meses praticamente, algumas uns dias a menos, outras ainda vão permanecer e vão passar o resto da vida se perguntando por quê tiveram que passar por esse tipo de sofrimento na vida, uma vez que muitas delas chegaram a Brasília depois da depredação, que nós aqui na Revista Oeste não cansamos de condenar e pedir que as pessoas que cometeram crimes, depredação de patrimônio público, privado, quebra-quebra, qualquer tipo de coisa relacionada a isso, sejam punidas com o rigor, a letra da lei, mas que todas as demais encontrem algum tipo de reparação, que eu não sei qual tipo de reparação é possível, mas que pelo menos encontrem a liberdade, né? Então, Cris, eu queria ouvir de você algo nesse sentido, dessas pessoas que ficaram desassistidas de medicamentos e de acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Como você bem disse, Silvio, as defensorias da União e do Distrito Federal estão acompanhando a situação dessas pessoas e o mais recente relatório que foi publicado, esse que você cita agora, ele dá conta de que há falta de medicamentos sim para as pessoas, a alimentação desses manifestantes detidos não é própria para eles e é um relato que inclusive bate bastante com o que eu ouvi de familiares de uma das manifestantes aqui. Um deles, inclusive, que você mencionou da questão dos remédios, ele tem pancreatite, isso aparece, que em linhas gerais é uma enfermidade que provoca inflamações no pâncreas e essa doença ela fica mais grave a depender do que você come. Salvo engano, não pode haver muito sal no alimento, não pode comer muita coisa com gorduras, enfim. E a família até tentou, fez um pedido para a advogada para que ela informasse a justiça sobre esse problema que também não foi atendido. Então temos pessoas... E a família se dispõe a providenciar a alimentação. A família se dispõe a providenciar a alimentação, mas tampouco a família pode visitar esses presos. Os advogados, inclusive, têm dificuldades. Eles próprios, os advogados que têm essa prerrogativa de auxiliar os seus clientes, também encontram dificuldades para entrar nessas penitenciárias. Então as famílias, como o Augusto bem assinalou, se prontificaram a levar o alimento, mas também não há uma data, não há uma previsão, nada. É uma questão bem sombria nesse aspecto. Temos o caso desse senhor que tem essa doença, mas há relatos também de pessoas com outros tipos de enfermidades que precisam desses medicamentos que não estão sendo distribuídos adequadamente, por causa desses problemas que nós relatamos aqui agora. Dificuldade da família visitar a pessoa e do próprio advogado ter contato com o seu cliente dentro da cadeia. O relatório, inclusive, pode ser lido no site da Revista Oeste, algumas informações ali resumidas desse relatório, destrincham toda essa questão que o nosso telespectador pode olhar com mais detalhes. Perfeito. Cris, quero te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje, conversando um pouquinho sobre essa belíssima reportagem. Mais uma vez, parabéns, Christian, parabéns, Augusto. E já fica o convite para você voltar mais vezes, que o Christian sempre emplacando boas reportagens na Revista Oeste. Muitíssimo obrigado, Paulo, é um prazer. Obrigado, Augusto. Obrigado Silvio, a você. Ana, um abraço a todos e muito obrigado a você que nos acompanha. E é isso aí, se ficou curioso para ler a reportagem completa, é só assinar o site revistaoeste.com. Lembrando que esse texto que a gente acabou de comentar é exclusivo para assinantes da Revista Oeste. Por isso, eu quero convidar você a conhecer um pouco mais do nosso trabalho. A Revista Oeste defende a democracia e as liberdades individuais. Ao assinar a Revista Oeste, você também apoia todos os nossos programas em vídeo, além do nosso site com conteúdo 24 horas.
A Oeste não aceita recursos públicos. Aqui não tem acordo com governo nenhum, nem com partido político. É a sua assinatura que move o nosso jornalismo independente. Essa semana temos artigos de Ives Gandra Martins, Paula Schmidt, Roberto Mota, Evaristo de Miranda, Frank Fred, além dos nossos colunistas fixos J.R. Guzzo, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Dagomir Marquesi, Bruno Meyer e muito mais. Para fazer assinatura é muito simples, é só entrar no site revistaoeste.com/assine ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui aparecendo aqui do ladinho. É um passo a passo muito simples, muito rápido para você também se tornar um assinante. E para você que está nos acompanhando, não esqueça de se inscrever no nosso canal da Revista Oeste no YouTube. Agora 18 horas, 6 minutos e vamos para mais um assunto aqui no programa Oeste Sem Filtro. A primeira-dama, Janja, agora tem uma desculpa para frequentar os eventos oficiais com o presidente Lula. Segundo o portal UOL, a socióloga ganhou um emprego no Gabinete de Assuntos Estratégicos em Políticas Públicas. A função de Janja não vai ser remunerada, mas ela vai contar com 4 funcionários ao seu dispor. E aí, Silvio Navarro, Janja, então ganhou um cargo no governo, finalmente, ela que estava aparecendo em todos os eventos oficiais. Paula, veja, na prática é só uma forma para que a Janja continue ao lado do Lula, dando ministros, fiscalizando o próprio presidente, colocando as suas digitais no governo. Tem sim. É só uma forma dela fazer isso. Porque essa pasta de assuntos estratégicos para políticas públicas, isso o PT sempre gosta de criar, não é a primeira vez que o PT faz isso, fez no governo Lula 1, manteve no governo Dilma. As pessoas que passaram por essas pastas, elas são tão importantes que eu duvido que alguém se lembre o nome, que alguém que está nos assistindo lembre o nome. Então isso é só uma forma, inclusive nas viagens presidenciais, do nome da Janja aparecendo no Diário Oficial, né, que ela está sendo, faz parte da comitiva presidencial que vai tirar selfie e fazer stories em viagens internacionais. É disso que se trata, Paula, só isso. E agora sim, eu quero dar as boas-vindas a Gustavo Segre, que está chegando aqui no nosso estúdio. Lembrando a você que hoje, final do programa, vai ter a cantoria. A gente começou ontem com uma enquete para perguntar qual seria a música que ele vai cantar hoje para a gente, ao final do programa. A gente vai colocar no chat do YouTube as 3 opções que nós temos para você que está aí nos acompanhando, escolher qual das músicas o Segre vai cantar para a gente logo mais no fim do programa. Muito boa noite, Segre. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Que prazer estar aqui de novo com vocês. Uma boa noite para a Ana Paula, para o Silvio e para a audiência que nos dá a honra da companhia. E sim, hoje vim vestido dessa forma porque é noite de gala, Paula. Tá ótimo, Segre. Estamos todos aqui de gala. Isso aí. Para a cantoria de logo mais. Ana, o Augusto até perguntou qual é o cargo da Janja. Eu realmente não consegui encontrar essa informação. Eu só sei que ela ganhou um emprego no Gabinete de Assuntos Estratégicos em Políticas Públicas. Mas não encontrei o nome do cargo. Agora, assuntos estratégicos em políticas públicas. Bom, se ela está com essa faixa aí, fica mais uma vez a pergunta à primeira-dama, por que ela não sobrevoou o litoral norte de São Paulo durante, ali, logo após a tragédia que nós vimos há algumas semanas com o marido, né? Não, ela foi para o carnaval, ela foi se esbaldar nos camarotes do carnaval. Essa é a primeira-dama do Brasil. E sabe quem vai pagar esses funcionários, que já que ela não vai ter nenhuma remuneração, mas vai ter 4 funcionários, vai ter segurança, vai ter carro particular, vai ter carro blindado. Sabe quem vai pagar tudo isso? Eu e você, os manés. E aí, Augusto? Não achei o nome do cargo da Janja. Ela não vai receber salário. Posso só terminar uma pesquisa claro, aqui para Claro, fica à vontade para comentar. Vou jogar para o Segre aqui. É um caso que eu vou contar. Quero, estamos todos aí. Vale a pena, tá ótimo. Estamos todos ansiosos por comentar. Eu tenho uma proposta para mudar o cargo de assuntos estratégicos
para assessora de assuntos aleatórios, porque a Janja entra em todos os assuntos sem ser chamada, mas agora oficialmente ela terá um cargo, mesmo não remunerado, aumentando a despesa pública, como muito bem a Ana Paula citava, com carro blindado, e deve ter um monte de assessores que vão ajudá-la para assessorar. Então, assessores da assessora. Mas é governo de esquerda, é natural que assim seja, e eu interpreto que é uma forma de oficializar a participação da Janja em assuntos do governo, que até agora não tinha por que estar, agora oficialmente ela é funcionária do governo Lula. Boa, enquanto o Augusto Já finalizou, posso falar. ótimo, vamos lá. Em 1900, vou ver aqui a data certinha, 1982, o general Danilo Venturini, que tinha sido chefe da Casa Militar, de um presidente da República, ele assumiu um cargo nomeado pelo presidente João Figueiredo, e o nome do cargo era Ministro Extraordinário para Assuntos Fundiários. Aí o general Ernesto Geisel, ex-presidente já naquela altura, encontrou um jornalista com quem ele se dava bem e falou: mas que cargo é esse do Venturini? O jornalista falou: olha, isso aí é Ministro Extraordinário para Assuntos Fundiários. Ele falou: mas o que faz isso aí, um ministro assim? O jornalista falou: olha, é que o Figueiredo diz que gosta muito do Venturini e ele quer ter por perto para eventuais consultas. Tá? Aí o Geisel falou assim: então por que não põe o nome de ministro para ficar perto de mim? Era esse o cargo e era essa a função do Danilo Venturini. A nossa primeira-dama Janja é isso. Assessora para ficar perto de mim. É isso, gastando o nosso dinheiro, claro. Não existe almoço grátis, nem um cargo desses sem salário. Ela já começou a ganhar o salário. São os assessores. 4 assessores. Já começou a gastar por nossa conta. Então, chega logo e diz o seguinte: olha, eu quero viajar com a minha mulher e ponto final. Seria menos ridículo do que essa nomeação. Agora 18h13 e é hora de entrevista aqui no Oeste Sem Filtro. E nós vamos conversar com André Fernandes, deputado do PL do Ceará. Foi ele quem requereu a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre os acontecimentos de 8 de janeiro. 33 senadores e 189 deputados assinaram o documento. A base governista tenta barrar a investigação. Muito boa tarde, deputado. O senhor me ouve bem? Boa tarde. Estou conseguindo ouvir bem. Estão me ouvindo? Sim. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Deputado, quero começar perguntando por que essa tentativa aí de impedir a CPI. Alguns deputados e senadores já chegaram a retirar as assinaturas do requerimento de CPMI? Confesso que é uma tentativa estranha, tendo em vista que, há não muito tempo atrás, o governo estava esbanjando e falando, dando entrevista, dia após dia, dizendo que a prioridade agora seria a procurar os fascistas, punir os golpistas. E, de repente, quando a gente propõe essa CPMI, vem o PT, vem o governo e começa a procurar os parlamentares para retirarem suas assinaturas. É muito estranho, confesso que é muito estranho. E sim, já tiveram alguns parlamentares que retiraram suas assinaturas, sendo bem exato, 3 deputados federais retiraram, mas a gente está em uma queda de braço contra o governo. Então, 3 deputados procurados pelo governo retiraram a assinatura e a gente conseguiu mais 5. Então, protocolamos com 189 e hoje temos 191 e acredito que vai ter essa queda de braço aí até o dia de fato da instauração. Perfeito. Quem pergunta agora é Silvio Navarro. Deputado, boa tarde, prazer conversar com o senhor. Há 2 pedidos, na verdade, né? Temos o pedido da CPI mista, esse que foi citado, com um número suficiente de assinaturas, tanto de deputados quanto de senadores, e um pedido paralelo que foi feito, inclusive, antes, pela senadora Soraya Tronic, e que também tem assinaturas suficientes para correr no Senado.
De que forma isso pode ser negociado, porque a gente sabe que duas CPIs com a mesma finalidade dificilmente vão acontecer e podem atrapalhar, inclusive, o trabalho de investigação. E qual é a resposta que os senhores têm recebido do presidente da Câmara, especialmente Arthur Lira, em relação ao pedido da CPI mista? Boa tarde, Silvio. Em primeiro lugar, o pedido da então senadora Soraya para uma formação de uma comissão parlamentar de inquérito exclusiva no Senado foi feita na legislatura anterior. Instaurar agora seria um atropelo regimental sem precedentes. Não à toa que o próprio presidente do Congresso já deixou isso claro em algumas entrevistas e deve responder aí nos próximos dias ao então ministro do STF, Gilmar Mendes, que pediu uma resposta em até 10 dias. Ele deve responder exatamente isso. Não tem como instaurar agora uma comissão que foi coletada a assinatura e dada entrada na legislatura anterior, do qual das assinaturas, pelo menos 10 senadores não foram sequer reeleitos. Então, seria um atropelo regimental totalmente inviável. Tendo em vista exatamente isso, a gente protocolou no dia 7 de fevereiro a atual legislatura, com os parlamentares que estão no exercício do mandato nesse momento, e acredito que vá para frente sim, ainda mais porque o próprio presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, já declarou que, uma vez preenchidos todos os requisitos, que são um fato determinado, que obviamente já tem, assinaturas mínimas que a gente já tem e o orçamento definido que também foi colocado dentro do requerimento, ele lerá esse requerimento. Tentei uma agenda com o então presidente da Câmara, Lira, que aconteceria agora no começo da semana, na terça-feira, inclusive no horário parecido com a reunião com a bancada de Santa Catarina, mas infelizmente aí o presidente da Câmara chegou na residência oficial da Câmara dos Deputados de madrugada e amanheceu, não estava muito bem, e pediu inclusive que fosse remarcada essa reunião com a bancada de Santa Catarina, obviamente comigo também. Então ainda não tive esse contato, mas quero sim conversar tanto com o presidente da Câmara, o Rodrigo Pacheco, que é o do Senado Federal. Nós estamos conversando com o deputado André Fernandes. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Muito boa noite, deputado. Obrigada pela entrevista. E, deputado, com todo respeito ao presidente do Senado, né, recém-eleito aí, reeleito, Rodrigo Pacheco, blá, 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 o país não confia mais nessa pessoa, é um personagem hoje que o Brasil entendeu que faz parte do sistema, do deep state, né, do famoso establishment, e que não quer o bem do Brasil. Então, por mais que ele fale publicamente, que ele vai ler, que ele vai expor, nós sabemos muito bem o que acontece. Diante disso, eu queria que o senhor pudesse, né, se puder trazer alguma notícia, alguma movimentação de bastidor, porque na internet, nas redes sociais, os parlamentares eles estão ali fazendo, né, os seus tweets protocolares, dizendo que não, queremos transparência. Mas, deputado, nas internas, nos bastidores, como está o real movimento para derrubar essa investigação importante do 8 de janeiro? Olha, eu sou suspeito a falar, eu fico muito feliz de estar falando contigo aqui. Parabéns pelo teu posicionamento, gosto e assina embaixo. Mas enfim, é o presidente do Congresso e a gente tem que aqui seguir algumas diretrizes, digamos assim. Mas é fato determinado, a instauração da CPMI, ela está dentro do regimento como automática, se requerida por um terço das casas, ou seja, da Câmara e do Senado, e se na primeira sessão conjunta não for pautada, a gente vai travar a pauta. Vamos travar a pauta do Congresso até que seja lido e ponto final. É isso. Esses são os bastidores, o governo está com medo, o governo está ligando deputado por deputado para tirar e a gente está ligando deputado por deputado para colocar. A gente quer investigação e vamos travar a pauta no Congresso caso não seja lido. Quem pergunta agora é Gustavo Segre. Boa tarde, deputado Fernandes. Um prazer estar aqui contigo. Tenho duas perguntas muito vinculadas uma com a outra. Nessas falas de pessoas do governo que estão tirando ou tentando tirar as assinaturas, você imagina, conversa com outros deputados, qual é o argumento que o governo manifesta para não fazer a CPMI? E a outra vinculada com essa é como se conforma essa CPMI. O governo não vai querer, não vai conseguir colocar pessoas que possam analisar, avaliar o que está sendo discutido, quem será chamado para essa CPMI? Olha, Gustavo, obrigado pela pergunta. Publicamente, o governo diz que isso atrapalharia a reforma tributária.
balela. A gente sabe que isso é balela. Agora, infelizmente, eu não consigo vir aqui dizer a público o que é e qual é o argumento que está sendo usado para esses deputados retirarem a assinatura. Eu sei que deve ser uma coisa muito pesada e muito boa, de bom grado para esses deputados, para eles voltarem atrás, inclusive, para estar levando sua e dos seus eleitores nas redes sociais, privando os comentários. Eu vi que 2 desses 3 aí que retiraram a assinatura privaram as suas redes sociais para não receber xingamento. Então deve ter sido aí um acordo muito interessante para eles. Não consigo dizer o que exatamente, mas fica aí subtendido, vocês sabem muito bem como é que funciona a política brasileira. E sim, o governo não quer. Fato determinado, o governo não quer. Se não quer, tem rabo preso. Simples assim. Simples assim, Gustavo. Como é a determinação, deputado, para definir quem do governo fará parte da CPMI? Ou eles não vão participar da comissão? Fundamentalmente, funciona da maneira. Não comissão especial, comissão permanente e também CPMI, comissão parlamentar de inquérito, que é temporária. Ela é feita, os seus membros são colocados lá de forma proporcional, respeitando a proporcionalidade partidária. Por exemplo, temos aí partidos. PL vai indicar a maioria dos deputados? Vai. União Brasil tem uma boa participação? PP tem uma boa participação? Assim como o PT também tem. Então, os líderes indicam, respeitando a proporção partidária. Os membros dessa comissão elegem um presidente, o presidente designa o relator. Não está dentro do regimento, mas costumeiramente aquela pessoa que colhe as assinaturas, ou é presidente, ou é relator, ou, como é um caso bem isolado, que foi no caso do Randolfo Rodrigues, que coletou as assinaturas da CPI da Covid, virou apenas vice-presidente. É dessa maneira que funciona. Estamos falando com o deputado André Fernandes sobre a instalação da CPMI dos atos de 8 de janeiro. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Boa noite, deputado. Parabéns pela iniciativa. É um prazer conversar com o senhor. Eu queria saber o seguinte. Nós sabemos que é possível saber como começa uma CPI, mas não se sabe não sabe como ela termina. Isso aconteceu com a CPI que começou em 2005 a investigar os Correios, acabou descobrindo o mensalão. Qual é oficialmente o objeto da investigação, o primeiro? Augusto, na verdade a satisfação de estar falando contigo é toda minha, tá? Fica aqui o meu registro. A gente deixou bem claro dentro do nosso requerimento pedindo todos os atos de ação e todos os atos de omissão. Isso tem que ser levado em consideração dentro do nosso pedido de CPMI. E lá eu trago alguns fatos. Fatos como, por exemplo, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, afirma que avisou com antecedência a pelo menos 48 órgãos do governo federal que teriam aqueles ataques. Provavelmente teriam aqueles ataques. Aconteceu mesmo esses avisos? Quem os recebeu? O que foi feito a partir desses avisos? E o fato ainda que determinou que fizéssemos esse requerimento. Um dia antes de pedirmos a CPMI, o Lula, o governo, decretou sigilo nas imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto de 8 de janeiro. Mas por que, meu Deus do céu? Se eles têm tanta certeza que quem invadiu foram os patriotas, os bolsonaristas, por que decretar sigilo nessas imagens? Então, o fato determinado é justamente esse. Queremos ver o que é que o governo está escondendo, os atos de ação e os atos de omissão. Bem como também, sendo bem objetivo, lutar pela individualização da conduta daquelas pessoas que seguem presas até hoje, 2 meses praticamente presas. Pessoas que sequer pisaram na cena do crime, digamos assim, e estão lá presas. É esse o motivo do nosso pedido de CPMI e acredito que a gente vai sim conseguir investigar, Augusto. Perfeito. Nós conversamos com o deputado André Fernandes a respeito da instalação da CPMI dos atos de 8 de janeiro. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro e até uma próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Agora, 18h24, a gente segue com mais informações aqui no programa. Porque Lula admitiu que pode presentear seu advogado, Cristiano Zanin, com a vaga que será aberta no STF pela aposentadoria de Ricardo Lewandowski. Em entrevista à Band News, o presidente disse que Zanin, seu defensor nos processos da Operação Lava Jato, cresceu de forma extraordinária. Hoje, se eu indicasse o Zanin, todo mundo compreenderia que ele merecia ser indicado. Sim, tecnicamente. Tecnicamente ele, cresceu de forma extraordinária. É meu amigo, é meu companheiro. Como outros são meus companheiros.
Em outubro, a ministra Rosa Weber também será substituída por algum jurista indicado pelo presidente. Ele garantiu que o critério será o mesmo, abre aspas, notório saber jurídico, porque a escolha não é para mim, é para a nação. O cara tem de ser cumpridor da Constituição, fecha aspas. Na mesma entrevista, Lula disse ainda que nunca influenciou as decisões da corte. Eu tenho orgulho, Reinaldo. Eu nunca pedi nenhum favor a nenhum ministro. Nunca, nunca, nunca. Ele não foi indicado para me fazer favor. Ele não foi indicado para me proteger. Ana, socorro. Ele nunca pediu favor, mas recebeu de presente, né? A anulação das condenações, que foi confirmada em 3 instâncias por 9 juízes, né? Bom lembrar. Será que ele fala isso e ele pensa assim, eu vou falar e todo mundo vai acreditar? Eu vou falar porque é o que eu sinto. É o famoso mente que nem sente, né? A cara de pau nem queima, ele nem fica corado. Agora, um ponto curioso, e eu já deixo a pergunta exatamente para o senhor Zanin responder, né? Uma pergunta pertinente que muitos vêm fazendo, inclusive nas redes sociais também. Já que o Lula está falando aí do notório saber jurídico, reputação ilibada também, né? O Zanin, ele foi um crítico ferrenho do suposto abuso de autoridade da Lava Jato, dos abusos que a Força-Tarefa teria cometido em relação ao cliente dele, desrespeito ao processo, ao devido processo legal, ao ordenamento jurídico. Senhor Zanin, o que o senhor pensa, então, desses presos que não estavam, por exemplo, sequer ali em torno da Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro? O senhor que disse que a Lava Jato abusou da autoridade, que o judiciário envolvido, Sérgio Moro envolvido, juízes que estavam envolvidos na Lava Jato, que eles mostraram um abuso de poder em relação ao seu cliente. O que o senhor acha sobre esse judiciário? Primeiro, que esses presos que não têm prerrogativa, né, de foro privilegiado, aí, não são funcionários públicos, parlamentares, não deveriam estar na esfera do Supremo Tribunal Federal. O senhor, como um possível ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor agiria da mesma maneira que o ministro Alexandre de Moraes? Porque o senhor vai ter que passar por uma sabatina no Senado, né? O Senado agora, ele mudou, mas o senhor também deve explicações ao povo que vai pagar o seu salário caso o senhor seja sabatinado e aceito como ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos que começar a cobrar esses posicionamentos. Se o senhor acha que teve abuso de autoridade na Lava Jato no passado, o que é isso que nós estamos vivendo agora, senhor Zanin? Segre, na entrevista, o Lula disse que vai estabelecer como critério para a escolha de um novo ministro, abre aspas, notório saber jurídico. E na mesma entrevista, ele fala do Zanin, do advogado dele, como meu amigo, meu companheiro, como possível indicação aí para o nome de Ricardo Lewandowski, que deve se aposentar em maio. Olha a contradição, hein? Absoluta, Paula. Eu anotei aqui, discurso 1, meu amigo, meu companheiro, como outros são. Discurso 2, saber jurídico, defensor da Constituição. Quando você se refere, qualquer pessoa, a um membro da Corte Suprema de Justiça, é o lugar mais alto do Poder Judicial. É um lugar onde você deveria chegar por um mérito inquestionável e um saber inquestionável igualmente. Mas, sin embargo, quando a gente avalia, e isso sem fazer nenhuma crítica pessoal a ninguém, imaginamos que alguma pessoa que possa vir para ocupar uma cadeira da Corte Suprema de Justiça deveria ser um juiz que já tem experiência, que tem análises, que tem teses, que tem argumentos, que tem escritos apresentados internacionalmente. E aí eu me lembro de Dias Toffoli, que ele tentou algumas vezes ser juiz, foi reprovado, foi advogado do PT e terminou na Corte Suprema de Justiça. Mas aí, defendendo o que a Ana Paula menciona, me parece que a responsabilidade principal estará no Senado.
em que deva fazer cumprir a questão de saber jurídico e defensor da Constituição e não apenas da primeira parte do discurso, meu amigo, meu companheiro. Augusto, tem um texto do Guzzo que está publicado nessa edição da Revista Oeste falando sobre fake news e cai como uma luva aí para essa entrevista do presidente Lula concedida ontem. Perfeito. Eu queria só comentar rapidamente o caso é isso aí, ele mente como quem respira, né? O que ele entende de magistratura, de Supremo, de assuntos jurídicos para falar que o cara aí atende a essas exigências constitucionais. Ele nunca deu a menor bola para isso. Ele nomeou Toffoli, que, como lembrou bem o Segre, 2 vezes reprovado no concurso para ingresso na magistratura paulista, 2 vezes. Foi advogado do Zé Dirceu, foi advogado do PT, foi advogado do Lula, só isso que ele fazia. E era muito jovem. Então o Lula põe, como ele acha que vai viver bastante e vai continuar agindo, ele põe juízes com pouca idade para que fique até os 75 lá prestando serviços a ele, como é o caso do Lewandowski, nomeado pela mãe que era vizinha da Marisa Letícia. Foi esse processo de indicação. Não tinha outro nome. Lula pediu ao Márcio Tomás Bastos que visse quem era, nada contra, estamos aí, com o Lewandowski que vai abrir a vaga agora. O Zanin, ele só conseguiu fazer chorar o Gilmar Mendes, que é aquela bonita cena, né? O Gilmar se comove, a Ana interpretou muito bem o Gilmar Mendes naquele momento, eu fiz o possível e o Fiuza brilhou. Fiuza brilhou tomando um mate, né? Uma coisa dessas aí, e o Gilmar falando aquilo. Eu acho que o advogado bebia água, bebemos bastante água naquele programa e foi muito bem sucedido o quadro. Agora, o Lula, ele vai botar o jeito lá porque é advogado dele, ponto. Qual é o notório ou notável saber jurídico? Nunca escreveu um livro. Nunca. Ele começou a ser advogado porque ele se casou com a filha de um dono de um grande escritório íntimo do Lula e lá ficou, brigou recentemente com o sogro porque já está ganhando bastante, talvez mais que o sogro dele, que é bastante conhecido. Por aí foi advogado das grandes empresas aéreas no governo Lula. Mas encurtando a coisa, eu vou para o assunto para falar frases bem mais agradáveis, melhores e informativas que fazem parte do texto do José Roberto Guzzo. A esquerda brasileira, com Lula à sua frente, não admite, pura e simplesmente, o conceito universal de liberdade. A ideia geral de, aspas, combater as fake news, fecha aspas, é integralmente safada. Tudo parte de uma proposição virtuosa, criar um mundo onde só circulem notícias verdadeiras. Quem não gostaria disso? O governo, a esquerda e a mídia colocam uma questão velhaca para o público. Você acha que está certo as redes sociais e a imprensa publicarem mentiras? É claro que todo mundo diz que não está certo. Então, aspas, a população brasileira, fecha, está contra as fake news, diz o PT, e se está contra as fake news, está a favor do controle social da mídia, que o governo Lula, mais as facções que o apoiam, querem impor ao Brasil. É uma contrafação completa. Vende-se obviedades falsificadas do tipo, a liberdade não pode ser ilimitada, ou a liberdade de expressão não pode ser usada para se cometer crimes. Claro que não. Mas quem é de fato a favor da liberdade de opinião e dos direitos que estão escritos na Constituição Federal, não é absolutamente a favor de nada disso. Ao contrário, acha que todos devem ser responsáveis pelo que divulgam ao público,
segundo dispõe o Código Penal e a legislação civil. Toda essa filosofia de curso primário, na qual a esquerda sustenta que a liberdade de expressão não pode ser utilizada para se fazer o mal, é tapiação pura. O que querem mesmo é suprimir o pensamento livre e ganharem o poder de decidir o que pode e o que não pode ser dito. Está aí um trecho do artigo de J.R. Guzzo, e para ler o artigo completo precisa ser assinante. Então convido a você que gosta do conteúdo da Revista Oeste para assinar a nossa revista. Para fazer a assinatura é muito simples, entrar no site revistaoeste.com/assine ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui do ladinho ao longo de toda a nossa programação para você conferir o artigo de J.R. Guzzo e também a matéria de capa que nós comentamos agora há pouco. Lembrando que a Oeste não aceita financiamento público e é o valor da sua assinatura que financia aqui projetos como Oeste Sem Filtro e todo o nosso time de jornalistas independentes. Agora, 18 horas e 36 minutos, a gente segue no assunto comentando a entrevista concedida pelo presidente Lula ontem à Band News sobre a escolha do novo Procurador-Geral da República. Lula disse que não vai se orientar pela lista tríplice, tradicionalmente apresentada pela Associação de Procuradores. Esse não é mais o critério que eu pensava, porque quando eu vim para a presidência, eu trouxe a minha experiência do sindicato. Então, tudo para mim era lista tríplice. Já está provado que nem sempre a lista tríplice resolve o problema. Então, eu vou ser mais criterioso para escolher o próximo Procurador-Geral da República. Silvio, não é a primeira vez que o presidente Lula ignora aí a lista tríplice, né? Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro também não usou como critério para a escolha de Augusto Aras, né? Antes de mais nada, Paula, graças a Deus que governo não é sindicato, não se parece com sindicato. Veja, Paula, ele não vai usar a lista tríplice, segundo está anunciando, por uma razão muito óbvia. Porque quando foi usada a lista tríplice nos governos do PT, dela saiu Antônio Fernando de Souza, por exemplo, que denunciou o Mensalão, a quadrilha dos 40 do Mensalão. Dessa lista também já saiu Rodrigo Janot, né, que denunciou e chancelou a Lava Jato, né, todos os crimes do Petrolão. Então é evidente que ele não quer seguir um nome que venha do Ministério Público naturalmente, para não ser surpreendido, porque Lula, de fato, talvez já esteja enxergando problemas no futuro com os seus atuais ministros, com a atual governança que ele já vem aplicando já nos 60 dias. Daqui a pouco, seguramente, já vamos falar de ministros que estão de saída antes dos 100 dias de governo. Então, é evidente que ele já está se precavendo e tentando, de alguma forma, aparelhar todas as instituições possíveis. Vocês falavam agora há pouco sobre nomeação para o Poder Judiciário. Também temos o Ministério Público aqui na figura do Procurador-Geral da República. O Executivo já está todo loteado e tomado pelo PT. E resta o Congresso Nacional. Vamos ver o que vai acontecer. E ainda seguindo a repercussão dessa entrevista, Lula tentou minimizar o vínculo da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, com milicianos do Rio de Janeiro. O presidente disse que ela poderá ser demitida caso a ligação dela com criminosos seja aprovada. Até agora, para Lula, só existem fotos. Por enquanto, eu acho que não é maior do que isso. Eu acho que não é maior do Aparecendo evidência de que seja... Se aparecer evidência que seja, sairá do governo. Só para a gente relembrar a nossa audiência, né, Ana? Pelo menos 3 milicianos tiveram algum tipo de vínculo com Daniela Carneiro e seu grupo político. Um deles é o ex-policial militar Juraci Alves Prudêncio, conhecido como Jura, condenado a 22 anos por homicídio. Durante a campanha eleitoral de 2018, ele participou de eventos promovidos pela então candidata à Câmara dos Deputados. E curioso que o entrevistador, né, não perguntou sobre isso, não perguntou exatamente os detalhes sobre os ministros e ministras do desgoverno Lula que estão aí envolvidos já em alguns casos de corrupção. A velha imprensa carcomida continua em silêncio em relação à pressão. Imaginem, vamos fazer um exercício. Imaginem se em apenas 2 meses de governo
tudo que nós estamos vendo em relação a ministros, a falas, a declarações, se fosse com o presidente Bolsonaro. Eu só quero trazer aqui uma notícia do dia 20 de julho de 2021. Estávamos falando, né, da lista tríplice. Essa notícia de julho de 2021 diz o seguinte: a Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, divulgou uma nota na qual afirmou que a decisão do presidente Jair Bolsonaro de ignorar a lista tríplice da categoria para a Procuradoria-Geral da República fragiliza o Ministério Público. E aí você coloca nas ferramentas de busca na internet o que aconteceu, o alvoroço que foi porque o presidente Bolsonaro decidiu não respeitar esta lista tríplice. Procurei aqui os mesmos veículos, se eles estão criticando o desgoverno Lula em não respeitar essa lista tríplice. E, claro, a pergunta é retórica. Não encontrei nenhuma crítica em relação a isso. Voltando ao assunto da entrevista de Lula sobre a polêmica envolvendo a ministra do Turismo, Daniela Carneiro gastou na última campanha eleitoral mais de R$1 milhão em gráficas fantasmas. Silvio, o site da Revista Oeste cobriu muito de perto, né, esse envolvimento aí de Daniela Carneiro, também conhecida como Daniela do Vaguinho, com milicianos no Rio de Janeiro. Cobriu, Paula, porque quando apareceu o primeiro miliciano, a relação com o primeiro miliciano, no dia seguinte já eram 3. Chegou ao final da semana e era uma dúzia. Então veja, Paula, o Lula passou a campanha eleitoral inteira, e para quem quiser relembrar as frases mais célebres, temos ali uma lista no site da Revista Oeste, é só buscar reportagens que publicamos, um acervo de frases do Lula, inclusive em debates, inclusive em sabatinas para o Jornal Nacional, entrevistas na televisão, dizendo que o Bolsonaro era um miliciano, que a família dele era ligada à miliciana e que ele não admitia nenhum miliciano próximo dele. O que faz a Daniela do Vaguinho a poucos metros do gabinete da presidência na esplanada dos ministérios? Essa é uma boa pergunta, não é mesmo? Agora veja, Paula, ministério não é lugar para suspeitos. Nem ela, Daniela do Vaguinho, cujo marido é prefeito da cidade de Belford Roxo e que literalmente fechou a cidade, fechou as portas da cidade para que adversários de Lula no segundo turno não pudessem fazer campanhas. Eles montaram uma verdadeira blindagem, proibindo uma distribuição de material de campanha do Bolsonaro na cidade da Baixada Fluminense, Paula. E também funcionários públicos, servidores, foram coagidos a votarem no Lula. Tudo isso consta de várias reportagens. É motivo suficiente para ela sair pela porta dos fundos do Ministério do Turismo, voltar à Câmara dos Deputados e responder a um processo no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Tem mais ministros enrolados aí, imagino que nós vamos falar sobre eles daqui a pouco. É isso aí, Silvio, tem mais ministros, mas antes eu preciso chamar um recado do nosso parceiro. A gente vai seguir depois comentando mais a repercussão dessa entrevista. A gente volta logo, fica aí rapidinho. Meu amigo, minha amiga, você que está com problema de visão, sente sua vista cansada, visão turva, tem problema de catarata ou glaucoma? Esse recado vai para você. Acaba de chegar ao Brasil o Lírios Vision, um suplemento natural que vai melhorar sua capacidade de enxergar. Ele tem luteína, zeaxantina e mais vitaminas e minerais que vão cuidar da saúde da sua visão. Ale, explique melhor pra gente como funciona esse suplemento. E é um suplemento que já está fazendo um sucesso em todo o Brasil, gente. Sabe por quê? É um suplemento bem completinho, com apenas uma cápsula por dia, porque ele é super concentrado, ele vai equilibrar as vitaminas da sua visão e vai auxiliar na regeneração das células desgastadas, fortalecendo a mácula e a retina. Pronto, fortaleceu a mácula e a retina, você volta a enxergar melhor, com mais nitidez. E o bacana é o seguinte, Cris, que quem já está tomando Lírios Vision já sente a diferença, já consegue voltar a ler um bom livro, já consegue dirigir à noite. É um suplemento bem completinho para a saúde dos seus olhos. Não perca tempo, ligue agora e adquira seu kit Lírios Vision. Ligue para 0800 787 7070. 0800 787 7070. Corre pro telefone. Não sofra mais com problemas de visão e trocas constantes de óculos. Para você tem ainda uma novidade. Quem estiver agora assistindo a Oeste Sem Filtro
vai ganhar desconto. Tem promoção, Ale, é isso? Tem promoção especial para 50 primeiras pessoas que ligarem já. Então tem que ser rapidinho, 0800 787 7070. Você vai garantir o Lírios Vision com 50% de desconto, gente. É metade do preço, 50% de desconto no cartão de crédito e você ainda ganha uma linda semijoia folheada a ouro. Então não perca tempo e cuide da saúde dos seus olhos. Ligue para 0800 787 7070. 0800 787 7070. Lírios Vision, você enxergando bem. E a gente volta ao assunto da entrevista concedida por Lula, porque tem mais ministros do governo enrolados aí, porque Lula disse que terá uma reunião com o Juscelino Filho na próxima segunda-feira para definir o futuro do ministro das Comunicações. Acho que não temos o vídeo. Bom, mas só para a gente relembrar aqui, né, Augusto, porque ele coleciona aí uma série de irregularidades, a gente já comentou aqui, né? Pensa bem. O Lula, cada presidente nomeia pessoas com as quais tem afinidade, né? Pessoas cujas atividades ele conhece, etc, etc, com quem convive faz tempo. Um presidente militar, que foi militar como Bolsonaro, nomeia militares, vários militares. Um homem habituado a atividades técnicas, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nomeia técnicos. Um bandido vai nomear o quê? Gente honesta. Pensa bem, né? O Juscelino volta para casa e fala para a mulher dele, fui demitido. O Lula disse que eu fiz coisas aí que não devia. A mulher do cara vai falar, você não disse o que ele fez? Por que você não respondeu? Então sai também. Sai também, você fez coisas muito mais graves que eu. O Lula, ele tem que pedir, porque, olha, por favor, sai, não conta nada para ninguém das nossas histórias aí, porque você sabe que eu sou induzido a isso, que tem brasileiro ainda honesto, e vai por aí. O Lula, se desonestidade fosse critério para tirar o cara do cargo, ele já estava fora, ou nem chegaria. Ele está no terceiro mandato. Então, se o presidente da República pode ser corrupto, por que o ministro não pode? Chegamos a esse ponto. Aliás, um belo levantamento conduzido pelo nosso Silvio Navarro, publicado no site, mostrou que o Lula, acho que nos primeiros 20 dias ou um mês, não tinha pronunciado uma única vez a palavra corrupção. Claro, a corrupção está para o Lula como a criptonita verde aí para o Superman. Não vem com isso, não fala corrupção. Não falou, não fala, eles falam erros mal feitos. A palavra mais forte que eles usam é essa. Mal feitos, a Dilma Rousseff usa. Ninguém fala em corrupção, porque, é claro, não se fala que é aquele ditado antigo, né? Se fala de corda em casa de enforcado. Vai falar em roubalheira numa festa do Lula, se não for numa festa da casa do Lula, se não for um festejo pela divisão do produto do roubo, é melhor tratar de outro assunto. Vai falar de cinema, tal. Faroeste, por exemplo. Segre, a produção recuperou o trecho do vídeo em que Lula diz que vai chamar o Juscelino Filho para uma conversa na próxima segunda-feira. Vai ser uma conversa boa. Eu já pedi para o ministro Rui Costa, convocar ele para segunda-feira para a gente ter uma conversa, porque ele tem direito de provar sua inocência. Mas se ele não conseguir provar sua inocência, ele não pode ficar no governo. Eu garanto a todo mundo a presunção de inocência. Claro. Lógico. Mas eu venho da atividade privada e fico pensando como faz um privado para esse tipo de assuntos. Então, suponhamos por um momento que qualquer pessoa do setor privado tem a oportunidade de ser presidente da República e escolher os ministros. E você vai dar prioridade absoluta ao condicionamento técnico. Uma pessoa que será ministra de turismo tem que saber de turismo. Uma pessoa de comunicações tem que ter uma experiência em comunicações. E perante qualquer desvio, automaticamente retirado pelas dúvidas até que se clarifique a situação.
Quando tem uma acusação como, e é uma acusação bastante fácil de provar, de um ministro que utilizou um avião da FAB para ir a algum lugar que não era para fazer uma questão do Estado, não tem muita prova que precise e deveria ser chamado imediatamente pelo presidente para dar as explicações coerentes. Se essas explicações não são coerentes, automaticamente deveria ser retirado do cargo. E aí vem a segunda questão da política do populismo de esquerda. Ele vai voltar para casa, Augusto, para falar para a mulher que ele foi retirado, demitido? Não, ele será alocado em alguma embaixada no exterior ou alguma secretaria onde continua ganhando salário do Estado sem aparecer muito na mídia. Ana, por enquanto... E outra coisa lá. também, essa presunção de inocência que ele falou, assim, com Ares, né? De olha como eu sou certo, sou correto. Ele usou, ou todos os seus asseclas no Congresso, alguém usou essa presunção de inocência com o presidente Bolsonaro uma única vez nos últimos 4 anos, uma única vez, ou naquela CPI do circo, naquela palhaçada, Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, alguém ali usou a presunção de inocência com os que estavam sentados ali, doutora Mayra, doutora Nise Yamaguchi, totalmente desrespeitadas, de forma pública, vil e covarde. Essa presunção de inocência, Lula, não cabe na sua boca. Nunca foi um ponto que você usou com o presidente Bolsonaro ou com qualquer pessoa do governo do presidente Bolsonaro. O próprio presidente da Caixa Econômica, assim que algumas denúncias apareceram sobre supostos assédios como presidente da Caixa, imediatamente ele foi afastado. E mesmo assim, os asseclas do Lula, assim como a imprensa, eles desceram a lenha no presidente da Caixa sem respeitar, sabe o que, Lula? A tal presunção da inocência. E aí, Silvio, 2 ministros de Lula na frigideira, aí, Daniela Carneiro e Juscelino Filho. Paula, olha só, vamos lá. Primeiro, começando pelo fio que o Augusto puxou, né, de que eles, de fato, o Lula, de fato, não usa a palavra corrupção, nem ele, nem nenhum dos seus ministros do PT. Jamais, em nenhuma fala, em nenhum discurso, pronunciaram essa palavra. Maus feitos, deslizes, também muito eventualmente. O que eles dizem é que a corrupção, que eles não tratam com esse nome, mas que eventuais deslizes aconteceram porque eles instituíram mecanismos de transparência pública, o que é mentira. A corrupção só apareceu porque alguém abriu o bico. Roberto Jefferson, Caseiro Francenildo, quando revelou que o PT e o então ministro Antônio Palocci tinham uma casa no Lago Sul para assuntos pouco republicanos. Depois, quando Paulo Roberto Costa resolveu fazer uma delação premiada na Lava Jato, já no âmbito da Operação Lava Jato, e entregou o Petrolão. Então, é tudo balela, mentira. O governo Lula III é muito parecido com o governo Dilma, que assumiu tendo que demitir ministros com muita celeridade. Na época foram 7. Só um não foi demitido por razões de corrupção ou de desvios. O Nelson Jobim, era assunto interno, faíscas dentro do próprio ministério. Mas caiu Anderson Adalto, caiu Orlando Silva por conta de desvio em ONGs do esporte, mas era o ministro da tapioca, que usou cartão corporativo para pagar tapioca, o Wagner Rossi, que usou helicópteros quando era ministro da Agricultura, helicópteros de pessoas que tinham contratos com o ministério. Caiu Pedro Novaes, baixinho, deputado, que passou nota fiscal de motel para ser reembolsada pela Câmara dos Deputados, o próprio Palocci, que eu citei aqui, e o Carlos Lupe está de volta. Então, assim, é muito parecido. Agora, eu queria só deixar um ponto aqui de reflexão, até para o ministro Juscelino Filho pensar um pouco. Paula, veja só, tanto ele quanto a ministra Daniela do Vaguinho não são do PT, elas são do União Brasil, um partido que o PT não queria no governo desde o primeiro dia, nunca quis que a União Brasil tivesse ministérios. E são os 2 ministros que estão aí, como você bem disse, na fritura. Sobre o seu Juscelino Filho, é mais um que deveria estar no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar respondendo pelas suas ações, respondendo pelo mandato de deputado. Mas fica aí uma reflexão.
Por que será que os ministros que estão sendo fritados em menos de 100 dias do governo são do União Brasil? Aliás, a Gleisi já pediu que o Juscelino saia, vá embora. Agora 18 horas e 55 minutos, a gente segue o giro de assuntos aqui no programa Oeste Sem Filtro. O senador Flávio Bolsonaro apresentou um projeto que regulamenta empréstimos do BNDES a países estrangeiros que ultrapassem a faixa de 100 milhões de dólares, o equivalente a 520 milhões de reais. As transações teriam de ser autorizadas pelo Senado. Segundo Flávio, abre aspas, não podemos deixar que o BNDES fique exposto a repetir decisões do passado que levaram o Brasil a amargar calotes bilionários, fecha aspas. Lembrando, né, Ana, que em janeiro, Lula disse durante viagem à Argentina que o BNDES iria voltar a financiar projetos de vizinhos da esquerda. Isso mesmo depois do calote de países aí como Cuba e Venezuela. E nós, os manés, nós vamos pagar por isso, né? Nós vamos pagar por isso. A história toda se repete, não é a história com alguns erros, é o pesadelo que foi a era petista, o pesadelo de corrupção, o pesadelo de roubalheira, o pesadelo de mentiras, né? Um projeto de poder nefasto que é o PT, o que ele deseja para o Brasil, usando nossos bancos públicos, nosso dinheiro, colocando em risco o bem-estar, né, do cidadão, aquele que precisa de um empréstimo do BNDES. O BNDES existe para promover, de uma certa forma, fomentar o progresso para quem precisa, e não para aqueles, né, os campeões nacionais. Essa semana, quando nós começamos a ouvir sobre a reoneração dos combustíveis, né? A imprensa do Despiora agora é a imprensa da reoneração, muitos jornalistas tentaram empacotar a reoneração como uma medida de preocupação ambiental até do desgoverno Lula. Só que o BNDES do desgoverno Lula, ele quer exatamente construir gasodutos na Argentina. Ele quer construir obras na Argentina que não vão de acordo, que não estão dentro dessa agenda ambientalista que esses jornalistas defenderam essa semana com a reoneração dos impostos. Para finalizar, Paula, o senador Flávio Bolsonaro, ele foi brutalmente aí criticado por causa da tal rachadinha, sendo que o nome dele estava lá embaixo na lista, o primeiro nome lá em cima é de uma parlamentar petista, né? Se eu não me engano, com 50 milhões de reais, alguma coisa nesse sentido. E aí agora eu deixo a crítica para a direita. Onde estão os nossos Randolphs Rodrigues para ficar insistindo no nome dessa parlamentar, para ficar judicializando tudo que a parlamentar fez, falou, para colocar na imprensa, nas redes sociais? Nós temos que parar de usar a tática de não, deixa para lá, deixa falar sozinho, está atacando, deixa falar sozinho. A gente tem que começar a jogar também com as armas que eles jogam, e as armas, dentro desse balaio dessas armas está a judicialização de tudo e o uso da imprensa e das redes sociais, como eles fizeram com o senador Flávio Bolsonaro. E aí, Segre, como é que você avalia esse projeto de lei do senador Flávio Bolsonaro que pretende aí regulamentar empréstimos do BNDES acima de 100 milhões de dólares? Eu não colocaria mínimo, eu colocaria direto. Qualquer empréstimo ao exterior tem que ser aprovado pelo Senado, pelo Congresso, enfim, aí é uma questão especificamente constitucional. Mas por que isso? Porque o BNDES tem sido utilizado para financiar pela via indireta reeleições de governos de esquerda na América Latina. Quando financiou o Tren Sarmiento na Argentina, estava Odebrecht no ano que foi iniciada a obra. Quando foi financiado o metrô da Venezuela, em Caracas. Quando foi financiado o porto de Cuba, e assim por diante. Eram questões em que se utilizava dinheiro brasileiro para mostrar obras públicas em outros lugares que precisava que o povo visse com bons olhos as obras do governo local.
Mas tem outra questão que até agora não foi develada. Quais serão as empresas construtoras que vão participar dessa nova etapa do BNDES? E não incluiria somente as questões de empréstimos por valores mínimos ou máximos só no exterior. Porque devemos lembrar que no governo Lula anterior apareceu um Eike Batista vendendo fumaça, com empréstimos milionários do BNDES. A JBS comprou empresas em mundo afora, sem necessidade de recurso do Tesouro ou do BNDES. Então, o BNDES tem sido utilizado localmente e no exterior para questões estritamente políticas. E esse não é o intuito do BNDES, que, lembrando, recebe dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Isso quer dizer que cada trabalhador brasileiro tem retido um valor mínimo, mas um valor dele, para dar recursos ao BNDES. E certamente não é nem para financiar partidos de esquerda na América Latina, nem para fazer favores para empresários amigos. Quero ouvir o Silvio a esse respeito, mas antes quero convidar você que está nos acompanhando, primeiro a se inscrever no nosso canal da Revista Oeste no YouTube, também na plataforma Rumble. Para você que nos ouve, Rumble se escreve R-U-M-B-L-E. Não esqueça de se inscrever então no nosso canal, deixar o seu comentário, o seu like, participar do nosso chat e também quero te convidar a participar da nossa enquete, porque logo mais o Segre vai cantar aqui pra gente. Temos 3 opções aí de músicas para você escolher. Qual você quer que Gustavo Segre cante pra gente ao final aqui do programa? La Barca, Luiz Miguel, Por Debaixo de la Mesa, também de Luiz Miguel, ou Tentei Te Esquecer, de Mato Grosso e Matias. Logo mais, a enquete se encerra, então convido você rapidinho a participar. A enquete está lá no nosso chat, no canal da Revista Oeste no YouTube. É muito simples, muito rápido e logo mais a gente vai revelar aí qual foi a música escolhida por vocês que estão aí nos acompanhando. Silvio, diga lá, quero te ouvir a respeito do BNDES. Você também concorda que todo projeto, todo empréstimo aí a países estrangeiros deve ser votado pelo Congresso Nacional, aprovado pelo Congresso? Pois é, Paula, mas veja só, antes de mais nada, o projeto é bom, mas é difícil passar, é difícil avançar, porque antes de mais nada é importante lembrar que a Câmara dos Deputados, tudo bem que houve alguma renovação da legislatura anterior para essa que assumiu em fevereiro, a Câmara rasgou a lei das estatais, justamente uma lei criada como um legado da Lava Jato, governo Michel Temer na época, para blindar empresas estatais, bancos públicos, justamente de pilhagem e de interesses político-partidários. Então, há de se ter alguma reticência em relação ao Congresso Nacional. Quando o Congresso Nacional faz um gesto como esse, e a gente sabe que a renovação, repito, ainda que tenha ocorrido, foi pequena, foi muito abaixo de 40%, por exemplo, algum interesse político também brota ali daquelas bancadas partidárias. Concordo com o Segre quando ele diz que o Congresso deveria analisar todo e qualquer empréstimo para o estrangeiro, para o exterior, né? Deveria ser submetido ao escrutínio do Senado e da Câmara. Mas veja só, queria incluir aí mais um ponto nesse debate. Esses contratos precisariam ser necessariamente públicos, teria que ter publicidade a esses contratos, uma revisão muito minuciosa das cláusulas para que não fossem permitidos lastros e garantias em charutos, por exemplo, como aconteceu com o Porto de Cuba, né? Todo mundo se lembra, como aconteceu com a Venezuela, como aconteceu com Moçambique. Então, esses países devedores também não poderiam, inclusive, tomar novos empréstimos. Dito isso, acho que é uma governança difícil de se esperar quando você tem a Aloysio Mercadante à frente do BNDES. E ainda no assunto de economia, a Argentina deve dinheiro à Casa da Moeda do Brasil pela produção de pesos desde o ano passado. Segundo a agência de notícias Bloomberg Linha, a dívida é de 52 milhões de reais. A Casa da Moeda da Argentina alega que os débitos foram parcelados até junho. Notícia para Gustavo Segre comentar. E aí, Segre? Primeiro, eu não tenho nada a ver com essa dívida. Eu não me endividei com o governo brasileiro, não tive nada a ver. Mas eu vou contar por que essa dívida. A inflação da Argentina é tão alta, Paula, que não dá abasto à emissão de dinheiro de notas pelas gráficas do Banco Central argentino. Então precisava fazer a impressão das notas em outros lugares. Quais são os seus lugares? Espanha e Brasil.
E por que pararam de pagar até outubro de 2022? Curiosamente, eleição brasileira. Então, essa dívida falaram, cara, se o porto de Mariel, em Cuba, não pagou para o BNDES, se o metrô de Caracas não pagou para o BNDES, gente, deixa também os argentinos não pagarem para o governo brasileiro pela emissão de notas. Essas notas foram impressas na Casa da Moeda, no Rio de Janeiro, e enviadas de avião do Rio de Janeiro para a Argentina. A nota mais alta era de 1.000 pesos. 1.000 pesos hoje dá algo assim como uns R$7, uma coisa assim, um pouco menos. Vou fazer a conta direto. Nada. São $3, para ser exato, R$15. Esse é o valor da nota de 1.000 pesos. Aí estamos vendo as notas lindas e maravilhosas que não servem para nada e que foram de graça até agora porque a Argentina não pagou para o Brasil. Amigos brasileiros, me desculpa, a Argentina deve honrar essa dívida, mas o governo argentino pensa que, como é amigo do governo brasileiro, não precisa ter urgência nesse pagamento. Agora a gente vai para a Justiça, porque o Ministério Público Federal pediu à Justiça que declare suspeito o juiz Eduardo Apio, o novo responsável pela Vara Federal de Curitiba, que trata dos casos da Lava Jato. Segundo o jornal o Globo, o documento, apresentado pela procuradora Carolina Bonfadini de Sá, cita a adoção da assinatura LUL22 no sistema da Justiça e a doação à campanha de Lula em 2022. O Ministério Público também registra que Apio curtiu publicações de políticos esquerdistas nas redes sociais. De acordo com a procuradora, o magistrado, abre aspas, não está investido do necessário atributo da imparcialidade, o que inviabiliza a apreciação justa e prolação de decisão equânime pelo magistrado, fecha aspas. E aí, Ana, precisaria de um pedido desse imparcialidade? De novo, curioso que a mesma turma que disse que Sérgio Moro não foi imparcial no julgamento do Lula, do ex-presidiário, né? Agora ex-descondenado e presidente Lula, essa mesma turma agora se cala. Lembrando que a decisão do Sérgio Moro em primeira instância em relação ao Lula, ela foi referendada depois no TRF4 por mais 3 desembargadores, depois em outros juízes, com outros juízes no STJ, portanto, não bate muito, a realidade não bate muito com o que essa turma defendeu. E agora, no caso desse juiz, aí eles não enxergam nada, não enxergam parcialidade, sendo que, nesse contexto, você tem ali, né, a prova física das curtidas do LU, LA, né? Ou seja, nós sabemos muito bem, isso acontece também aqui nos Estados Unidos, viu, Paula, que existe uma força do globalismo, até diria, né? George Soros também aí no Brasil, tanto aí quanto aqui, em colocar no braço judiciário dos países exatamente juízes ativistas. Claro, exatamente para que a vida de políticos que passem legislações que facilitem a vida da esquerda e dos globalistas, para que a vida deles fique mais fácil. E aí existe também, dentro desse contexto, tudo que a gente está vendo no Brasil, perseguição a cidadãos que não compactuam com ideias de esquerda, que não pactuam com essa nova ordem mundial, com a Agenda 2030. Então, pode parecer uma bobagem, mas esse tipo de indicação, é apenas um juiz da vara lá de Curitiba, esse tipo de ação e esse peãozinho lá, numa pequena vara, aqui, outra ali, faz parte de um contexto muito, muito maior de aparelhamento dos judiciários nas grandes nações do mundo. Augusto, a gente tem acompanhado o desmonte da Operação Lava Jato nos últimos anos. Vamos lembrar que essa semana até o juiz federal Marcelo Bretas foi afastado no Rio de Janeiro. Ele que comandava a Operação Lava Jato no estado do Rio de Janeiro. Olha, é o final glorioso do
maior faroeste à brasileira, né? Em que é o bandido que prende o xerife. A Operação Lava Jato, repito aqui, foi um grande momento aí de esperança para o brasileiro exausto aí de corrupção. Todos os presos mereciam a cadeia e mereciam muitos anos mais, né? Além do pouco que ficaram. Agora eles estão afrontando os homens de bem do Brasil com esse tipo de nomeação. Um juiz como esse, declaradamente militante do PT, num país totalmente inseguro do ponto de vista jurídico, imagine o que não vai fazer. Se ele pode, usando a lei, né, favorecer a corrupção, os corruptos, beneficiar, imagine num país em que você inventa, né, neste momento estão inventando leis. Ele não pode estar lá, tem respeito, não só ao trabalho dos procuradores, mas sobretudo à esperança despertada entre os brasileiros. Isso é um assinte. Isso é mais do que atender ao apelo do então senador Romero Jucá, né? Preciso estancar a sangria. Não, é preciso humilhar os que trabalham, os homens honestos. Os homens honestos. Esse cara doou, eu repito, né? Doou R$13 por causa do número do partido. Não é porque ele tem pouco dinheiro. Agora ele vai fazer o quê? Ele só vai faltar devolver o dinheiro a quem entregou, né? A quem foi obrigado a ressarcir ali parte, pelo menos, do que tinha roubado da Petrobras. Ele pode fazer isso e pode anular tudo quanto é processo. E o cinismo desse juiz, ao negar a qualquer tipo de ligação com o PT, é que completa o serviço. Quer dizer, não é juiz. O sujeito que beneficia bandido não é juiz, é comparsa de criminosos. E é isso que ele quer fazer, mostrar que é isso mesmo, no coração da Lava Jato. Paula, posso só colocar um pequeno relato aqui, pessoal? No processo que eu movi contra o ex-jogador Casagrande por calúnia, injúria, difamação, ele vive falando de mim por aí, né? Nunca mexi com ele, sempre deixei ele no canto dele, porque eu defendo a liberdade de expressão até para quem quer falar bobagem, né? Principalmente para quem quer falar bobagem. As pessoas precisam ouvir todos os lados, principalmente quem fala bobagem, para entender as bobagens do mundo. Pois nesse caso que eu movi contra o Casagrande, especificamente de calúnia, injúria e difamação, no processo constava o que ele tinha falado, né, como ele atacou a minha honra, e uma juíza de primeira instância, e faço questão de citar o nome dela, a juíza Rosana Moreno Santizo, na decisão dela, Paula, Segré, Silvio e Augusto, ela fez uma salada política. Eu já estava, né, no programa Os Pingos nos Is, com o nosso querido mestre Augusto e o Fiuza, e ela fez uma salada sobre os meus comentários, disse que eu defendi o deputado Daniel Silveira, que eu apoiava o presidente Bolsonaro, ou seja, uma salada política de uma comentarista política escrita num documento oficial, numa decisão de uma juíza. Isso é só para mostrar como o sistema judiciário ele está infectado por juízes ativistas, e isso é uma preocupação muito grande, porque politizar a nossa justiça, como nós estamos vendo, é muito preocupante. Não afeta apenas quem está lá em cima, mas quem está também nas primeiras instâncias, como esse juiz aí estará, ou, né, quem sabe, não estará. Tá, Augusto? Perfeito. Eu queria só acrescentar outro exemplo. A Glaze, que vive me processando, porque eu digo que o codinome dela é Amante, em vez de processar a Odebrecht, ela processa a mim. Ela esperou chegar uma juíza militante, né, entrou com outra ação e essa juíza me acusou de misógino. Essa eu não mereço. É misógino. Então eu chamei
Eu disse que a Gleisi é conhecida como amante do Departamento de Propinas da maior empreiteira do esquema de corrupção, porque eu não gosto de mulheres. Aí fica difícil. Né? Ela é mais que militante, é parceira. Então, como é que pode ser juíza? Juiz tem que ser imparcial, tem que ter um mínimo de sensatez. Para arrematar, diga lá, Silvio. Paulo, olha só, um brevíssimo comentário, né? Veja, eu não conheço a trajetória desse novo juiz da Lava Jato. Temos aí informações de que ele fez doações para a campanha do Lula e assinava lá como LUL22 nos processos digitais, no sistema digital. Paula, é muito curioso, né? Você imagina que nós estamos em 2023, o presidente é o Lula, o juiz da Lava Jato é contra a Lava Jato, o Renan Calheiros é o novo paladino da ética do Senado da República. Está tudo do avesso, né? O Brasil é um verdadeiro paraíso cinematográfico para Hollywood, para Netflix. Isso lembra até aquele filme, eu estava me lembrando aqui enquanto vocês falavam, um filme do começo dos anos 2000, chamado Adeus Lenin, né? Em que uma senhora infarta, comunista, ferrenha, ela infarta e passa meses em coma, e quando ela acorda, o médico recomenda ao filho dela, que cuidava dela, que não conte a ela que o muro de Berlim, né, que o muro tinha caído, que, enfim, houve a reunificação da Alemanha e que tudo isso tinha ficado para trás, que havia um novo mundo depois que ela acordasse do coma. Então ele fica tentando reinventar a história, né, reambientar, ele exibe filmes antigos como se fossem atuais, se estivesse passando na televisão, reembala produtos industrializados, para que ela imaginasse que estava vivendo ainda aquele mundo. É mais ou menos isso, um sujeito que estava em coma e hoje acorda e vê o Lula na presidência da República e vê que o juiz da Lava Jato é contra um trabalho de 7 anos que apurou o maior esquema de corrupção do continente, talvez do mundo. É difícil, né? Agora é 19 horas, 17 minutos. Paula. Diga lá, Ana. Eu esqueci um pequeno detalhe. Essa juíza do meu caso, Augusto, ela assinou aquela cartinha pela democracia na campanha presidencial. Vocês lembram da cartinha? Pois é, a assinatura dela está lá. Perfeito. Agora eu tenho que chamar um recadinho do nosso parceiro, a gente volta logo. Vamos falar sobre saúde agora, falar desse produto fantástico que vem ajudando milhares de pessoas. Um produto 100% natural. O Ora Pronobis vai equilibrar sua saúde fazendo uma limpeza no organismo e melhorando a circulação sanguínea, prevenindo doenças cardíacas como infarto e AVC. E também é rico em proteínas e fibras, importantíssimo para quem tem problemas como anemia, diabetes, pressão alta e colesterol. O Ora Pronobis também é um poderosíssimo anti-inflamatório natural para você que sofre com as dores do dia a dia, dor nas pernas, no joelho, na coluna, você que tem artrite, artrose, ele auxilia na regeneração da cartilagem e massa óssea, evitando aquele atrito de osso com osso. Não perca a oportunidade de ter na sua casa o Ora Pronobis da Lírios Suplementos. Ligue agora no 0800 787 7070. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo? Você sofre de artrite, artrose? Não sabe o que fazer para melhorar? A Lírios Suplementos traz para você o Ora Pronobis, um produto 100% natural com alto poder anti-inflamatório e antioxidante. Auxilia no controle de colesterol e diabetes, fibromialgia e regulamento do intestino. Adquira o seu ligando agora para 0800 787 7070. Tenha qualidade de vida com Ora Pronobis da Lírios Suplementos. Incrível, né? E ele ainda vai fortalecer a sua imunidade e também enriquecido com magnésio. Muita gente não sabe, mas o magnésio é responsável pela produção da serotonina, o hormônio da felicidade, Cris. Então, pessoas que sofrem com ansiedade, depressão, insônia, voltam a ter qualidade de vida e a dormir bem melhor. Para completar, tem promoção. Conte pra gente, Tem promoção Ale. especial. Se você ligar agora e for uma das 50 primeiras, você garante um super desconto de 50%, frete grátis para todo o Brasil e uma linda semijoia folheada a ouro. Então, corre pro telefone. 0800 787 7070. O Ora Pronobis é da Lírios Suplementos.
Em mais um artigo publicado nesta edição da Revista Oeste, a jornalista Paula Schmidt revela o que está por trás das explosões que destruíram o oleoduto que transportava gás da Rússia para a Alemanha. Eu vou ler um trechinho. Segundo denúncias do jornalista Seymour Hersh, o autor das explosões que destruíram o oleoduto que transportava gás da Rússia para a Alemanha foi o governo dos Estados Unidos, que teria armado as bombas em uma operação clandestina. Se isso for verdade, as implicações são catastróficas, porque os Estados Unidos não teriam apenas sabotado a Rússia, mas também prejudicado a Alemanha, um país aliado e membro da OTAN. Este não é um fato menor, ao contrário. Se a imprensa cartelizada fosse minimamente independente e honesta, o assunto estaria na capa de todos os jornais, porque esse é o tipo de evento que escritores de ficção e analistas de geopolítica usam como estopim para a simulação de uma guerra mundial. Está aí um trecho do belo artigo da jornalista Paula Schmidt, já publicado no site da Revista Oeste, nossa revista digital. Ana, é um assunto polêmico, já te vi comentar algumas vezes aqui no programa, né? É um assunto muito polêmico e muito bom para ser explorado também. Talvez semana que vem possamos falar um pouco mais sobre ele, porque é um assunto que a imprensa mundial resolveu empurrar para debaixo do tapete. Até porque existe, eu não sei se, eu ainda não li a reportagem da Paula, mas existe um vídeo do presidente norte-americano Joe Biden, antes da explosão, dizendo que se a Rússia continuasse a atacar a Ucrânia, os Estados Unidos eles dariam um jeito de parar, né, fazer com que esse gasoduto ele parasse de funcionar, né? A secretária de Energia também dos Estados Unidos fez um mesmo comentário, não, nós vamos dar um jeito, e aí logo depois, misteriosamente, aconteceu essa explosão. Para finalizar, Paula, não custa também lembrarmos que o malvadão do Twitter, né, o malcriado, laranjão, ex-presidente Donald Trump, numa reunião em 2019, ele avisou não apenas os alemães, mas também a União Europeia. Vocês estão ficando de joelhos para a dependência energética da Rússia. Parem a construção, qualquer construção de gasodutos ligando à Rússia e comecem a planejar, né, esse desmame dessa dependência energética da Rússia. Não ouviram, disseram que o presidente Donald Trump estava completamente louco nas suas declarações, e aí aconteceu a guerra entre Ucrânia e Rússia, e agora também, né, como mostra a jornalista Paula Schmidt, a explosão, né, do oleoduto e, de maneira perfeita, como mostra o título dela, a erosão gradual da imprensa. É um assunto que não é falado também aqui nos Estados Unidos. Muito suspeito. Ana, nesse artigo a Paula cita a declaração do presidente Joe Biden. E esse é mais um assunto interditado, que você não vai ver em outro lugar, mas a Revista Oeste vai abordar, tá aí um belo artigo para você acompanhar no final de semana, para entender melhor os detalhes dessa trama de não ficção e quais são os interesses envolvidos nessa sabotagem submarina. Vale ler o artigo completo da Paula Schmidt, que está no site da Revista Oeste dessa semana. Para assinar a Revista Oeste é muito simples, é só entrar no site revistaoeste.com/cine ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui do ladinho. É um passo a passo muito simples e muito rápido para você também se tornar o nosso assinante. Hoje saiu uma edição exclusiva com textos de J.R. Guzzo, Augusto Nunes, Paula Schmidt, Ana Paula Henkel, Evaristo de Miranda, Frank Fred, Ives Gandra Martins também escreveu um artigo imperdível para a gente nessa edição. Então, enfim, a edição está imperdível. Lembrando que a gente não aceita recurso público, então o valor da sua assinatura que financia aqui o Oeste Sem Filtro e todos os nossos projetos e o nosso time de jornalistas independentes. Agora, 19h24 e nós temos Segré, Augusto, Silvio e Ana.
o resultado da nossa enquete. Tô nervoso. Para saber qual foi a música escolhida desde segunda-feira. A gente está anunciando aqui. É auditável isso aí? Exatamente, Augusto. É auditável. O que eu estou representando é exatamente a Produção. A Ana está preocupada. Temos o resultado da nossa enquete aqui para exibir na tela. Aí, com 51% dos votos. Não há o que discutir. Ana, um dia vou cantar. Gente, só uma informação. Olha, o pessoal da produção me passou, mais de 20 mil pessoas votaram aqui na nossa enquete desde ontem. Muito obrigada aí pela sua participação, pela sua companhia ao longo da semana. E agora, então, já que vocês pediram, nós vamos encerrar esse programa de sexta-feira. Em grande estilo. Caramba, que então, honra. O palco é seu, que Segre. honra. Muito obrigado, viu? Então, vamos lá. La Barca. Temos o fundo musical? Temos. Quem está sentindo em casa poderia fazer. Ligar a luz do celular. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche en que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Dancem na sua casa enquanto vem essa introdução musical que já falta um pouquinho. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche en que te amé. Hoy que mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar, hasta que tú decidas regresar. Muito. Que delícia terminar Continuamos com a mesma assim. Quantidade de assistência ou foram muitos embora? Todo mundo parabéns. Que bom. Dobramos a meta. Maravilha. Dobramos a meta. Aqui. Obrigado. Mas Olha, é um craque, e ele é um craque. ainda- Não, e ainda é comentarista político, economista. É um negócio Olha, fenômeno. eu não tenho nem roupa para esse evento. Muito obrigado, Ana.
Segre, foi uma delícia terminar Parabéns a mesmo. semana. Obrigado, por compartilhar essa semana, por me permitir estar aqui acompanhando feras como vocês, Silvio, Ana Paula, Paula, mestre Augusto e audiência, muito obrigado pela confiança e pela companhia. É isso aí, pessoal. E termina aqui mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, por ter participado da enquete, ter escolhido La Barca. Foi uma ótima escolha. Começo me despedindo. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Conta pra gente um pouquinho sobre o que é o seu artigo da semana. Eu vi que parece que é um manual, comecei a ler, mas não consegui terminar ainda não. São, na verdade, 3 partes. Eu copiei ali o Augusto Nunes em dividir, né, sobre as primeiras damas, que ele fez em 2 partes. Achei muito interessante. Fiz também 3 partes. A primeira parte é essa semana sobre uma breve história do comunismo, já que no Carnaval nós vimos escolas de samba enaltecendo o comunismo. O ministro da Justiça, Flávio Dino, com roupas aí que fazem, né, apologia ao comunismo. Então, eu dividi em 3 partes. Essa é a primeira parte de como nasceu, né, as sementes do que o Ronald Reagan chamou de Império do Mal, as sementes históricas mesmo. A gente vai lá atrás, nos bolcheviques, na Revolução Russa, porque nós precisamos educar nossos pequenos, né, Paula? As escolas estão empurrando esses conteúdos históricos importantes para a lata de lixo, para debaixo do tapete, para que essa informação importante não chegue aos nossos herdeiros. Então, aqui na Oeste, a gente vai fazer o nosso trabalho de sempre deixar a história, por mais dura e covarde que ela tenha sido, deixar à luz do dia para que nós possamos aprender com o que aconteceu no passado e não repitamos os erros no futuro. Bom, sextou, né, com uma maravilha de show desse. Segre, muito obrigada. Um beijo, Paula, um beijo, mestre Augusto Nunes, Silvio Navarro, craque. Um beijo especial essa semana para Helena, né? Bem-vinda, Helena. A nossa família, de uma certa forma, todos nós aí nos sentimos muito felizes pela chegada da Helena. E a nossa audiência maravilhosa. Bom descanso, aproveitem o final de semana, assistam um documentário histórico com seus filhos, sua família, e até segunda-feira. Grande Silvio Navarro, muito boa noite, um ótimo final de semana. Fez falta aqui no estúdio hoje com a gente. Paula, ótimo final de semana para você, Ana Paula Henkel, querida, obrigado pelos votos, é um presente de Deus, de fato. Mestre Augusto Nunes, o craque, Segre, hein? Aliás, além da ótima voz, né, dessa apresentação brilhante, excepcional analista político e internacional, é piloto de avião, não sei se todo mundo sabe. Um grande abraço para toda a nossa audiência. Segre só surpreende aqui, não sabia Como dessa é que habilidade Dá para também. repetir essa informação? Piloto de avião, é isso mesmo? Sou piloto de avião, sim, senhores. Sim, também. Olha, você levou o nível aqui do programa na sexta-feira. Obrigado, Paula. Foi muito ótimo. Obrigado. Obrigada pela companhia durante toda a semana, Segre, seja sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado. Bom, Augusto Nunes, muito boa noite. Eu te ouvi aqui, ó, fazendo um coro com o Segre enquanto ele cantava. Você viu? Eu vi. Quem sabe um dia você se anime também. Eu já tinha visto o Segre em ação, mas ele sempre me surpreende. Né? A voz maravilhosa e a cabeça maravilhosa. Obrigado. O Segre é um amigo muito especial, muito especial. Está sempre surpreendendo a gente com coisas... Tem uma mais bonita que a outra, né? Obrigado. Em tudo. Parabéns, Segre. Parabéns ao Silvio Navarro, também pela Helena. É uma das nossas já, como disse a Ana. Ana, um beijo para você. Paula, foi um prazer enorme completar mais uma semana. Boa noite a você que nos acompanhou até aqui. Até segunda. E eu quero lembrar mais uma vez que hoje tem edição nova da revista no site da Oeste. Lembrando que a gente não aceita recurso público, então é a sua assinatura que move o nosso jornalismo independente. Uma boa noite, um ótimo final de semana e até segunda-feira.